Plutão são os vírus e Saturno e Capricórnio é a humanidade. Portanto, é um vírus que vai, digamos, é um vírus global, é uma pandemia, já não é uma epidemia, é uma pandemia. Porquê é que eu digo que é global? Olá a todos, vou falar-vos de um assunto bastante denso, bastante importante, mas que pode interessar às pessoas que gostam de astrologia, mas por outro lado vou fazer uma série de informações que vão perceber como é que as coisas funcionam em termos de astrologia. E o tema central deste pequeno encontro é justamente o coronavírus e este novo coronavírus e como é que os astros, a astrologia, percebe esta confluência planetária importantíssima e raríssima. Porquê? Porquê é que eu digo que é rara? Porque um dos planetas que no fundo tem a ver com esta circunstância que nós estamos a viver tem a ver com Plutão. Plutão, aqui neste horóscopo, ele é representado por este símbolo e ele está no signo de Capricórnio. Plutão são os vírus, Capricórnio é a humanidade. Portanto, há como que aqui uma proximidade simbólica muito grande e queria chamar a atenção do seguinte, é que ele só passa no signo de Capricórnio de 250, 246 em 246 anos. Portanto, isto é uma circunstância muito rara e ele está a passar no signo de Capricórnio. E quem é que manda em Capricórnio? Saturno. Ora, pois bem, é o próprio Saturno que no final de 2019, princípio de 2020, ele entra nesta confluência. Vou mostrar-vos como o Plutão está aqui e ao lado está justamente Saturno, que é o dono do signo de Capricórnio. Isto é que é uma espécie de bomba, de uma força demasiado grande e que vai poderia provocar várias coisas. Eu não sou especialista na chamada astrologia mundial. A astrologia mundial é justamente a astrologia que estuda estes fenómenos coletivos mundiais, guerras, pestes, contágios, pandemias, etc., tremores de terra, sismos, etc. Portanto, eu não sou especialista nessa área da astrologia que se chama astrologia mundial. Eu sou mais especializado na astrologia psicológica e dirigida a uma pessoa em si, mas os instrumentos são os mesmos. O instrumento é sempre o horóscopo da altura ou da pessoa que eu estou a estudar ou da altura que eu estou a estudar. Portanto, daquela data, aquela confluência astral. E, para dizer sinceramente, já há uns anos atrás, que havia uma série de astrólogos que estavam a avisar que quando Plutão estivesse em Capricórnio e o Saturno, que é o dono de Capricórnio, encontrasse esse mesmo Plutão, poderia haver uma espécie de terceira guerra mundial. Ou seja, por outro lado, ainda há outro fator interessante, é que Plutão tem a ver com o terrorismo e Plutão tem a ver com a cisão atómica, a bomba atómica, uma guerra nuclear. Por isso, de há uns anos a esta parte, muitos astrólogos diziam, se calhar estamos perante ou muito perto de uma guerra global a nível de terrorismo ou uma guerra atómica. Portanto, porquê? Porque Plutão tanto tem a ver com bombas nucleares, como com terrorismo, como com um vírus. Ou seja, porque Plutão tem a ver com aquilo que é infinitamente pequeno, misterioso, invisível, mas que tem um poder de destruição maciça. Ou seja, por isso é que os astrólogos apontavam para várias formas de se evidenciar
esta posição astrológica, este encontro astrológico raríssimo, porque, já o disse, há um ciclo, cada planeta tem o seu ciclo, e o ciclo de Plutão é de 240 e tal anos. Portanto, esta circunstância deu-se há 200 e tal anos e vai poder, e vai com certeza, verificar-se daqui a 250, 300 anos. Portanto, é um encontro planetário poderosíssimo, mas, por outro lado, muito raro, mas bombástico. Ora bem, e como queria refletir aqui, e por isso mesmo peço-vos que, se conhecem pessoas que gostam da astrologia, que gostam destes temas, que, no fundo, primeiro quero pedir-vos, se não estão ainda subscritos no canal, porque se subscreverem vão estando mais a par daquilo que eu vou fazer e falar sobre estes temas astrológicos, sobre estas razões astrológicas que podem tocar em todos nós ao mesmo tempo. Por outro lado, com certeza que vós conhecem, com certeza, gente que gosta da astrologia, portanto, devem partilhar. Se quiserem, inclusivamente, podem até colocar questões no final do vídeo e fazer perguntas. Obviamente que se fizerem likes, melhor ainda, porque isto vai dinamizar a relação do vídeo com o maior número de pessoas e mais pessoas vão ter acesso a este tipo de informações que eu vou divulgar aqui hoje. Embora, como já disse, eu sou mais focado, interessa mais o lado psicológico. Aliás, por exemplo, em relação a isso, eu escrevi um livro que tem a ver com as previsões de 2020 e disse na altura, e assumo aquilo que eu disse, havia signos mais favorecidos, outros menos favorecidos. E esta circunstância mantém-se exatamente inalterável em relação a este assunto. Ou seja, aqueles signos ou aqueles dias de nascimento que seriam mais vantajosos continuam a ser mais vantajosos também em relação à propagação desta doença. Ou seja, há pessoas que têm maior capacidade de resistir e outras nem tanto, ou seja, de resistir, de ter uma imunidade, de ter, digamos, uma série de defesas físicas, sei lá, e psicológicas para vencer esta crise e, portanto, estarem também, se calhar, com o seu corpo físico mais energético, mais defendido destas invasões que tanto poderia ser uma guerra atómica, como poderia ser uma guerra de vírus, como poderia ser uma guerra total, avassaladora, que iria transformar o mundo. Portanto, o que é curioso é que sempre se falou na guerra atómica, sempre se falou na Terceira Guerra Mundial, mas nunca se pôs diretamente a hipótese de ser uma guerra através dos vírus. Embora houvesse alguns estudiosos que diriam que 2019, 2020 poderia talvez haver uma doença, digamos uma doença que poderia fragilizar todos nós. Bom, o que é que eu fiz? Eu fiz 2 horóscopos, 2 mapas do céu, que são exatamente estes, um deles, e o que é que eu quero mostrar-vos? Quero mostrar justamente, este foi feito para o dia 1 de janeiro. Ora bem, a astrologia, e isto depois também poderei fazer um vídeo especial sobre isso, a astrologia tem uma série de ferramentas para poder fazer previsões pessoais, individuais ou globais ou mundiais. Ora bem, e os astrólogos, nas suas técnicas astrológicas, dizem que quando um planeta está distante do outro 1 grau ou 2, já começa a haver aqui um clima perigoso. E o que é que eu fiz? Então, eu fui fazer o horóscopo para o dia 1 de janeiro de 2020. E o que é que nós encontramos no dia 1 de janeiro de 2020? Encontramos o tal planeta Plutão no Capricórnio. Portanto, e agora explico um pouco melhor. O Capricórnio tem a ver com a humanidade, com todos nós. Porque o Capricórnio e o chamado meio do céu, que é esta zona do horóscopo, tem a ver com o destino humano. Portanto, o Plutão
está no signo de Capricórnio, que tem a ver com o destino humano. Ou seja, isto poderia, e como muitos astrólogos afirmaram até agora, e eu próprio em noutros vídeos, isto poderia ser, no fundo, o advento, o começo de uma nova ordem universal. As coisas nunca serão como eram, as coisas vão mudar, as leis, a maneira de estarmos na vida, o que é importante, o que é que não é importante, as prioridades, as regras, a fé, a moral, tudo isto pode ser sujeito a uma transformação profundíssima. Porquê? Porque Plutão, que é o Deus da transformação, está no signo de Capricórnio, que é a humanidade. Portanto, há uma transformação, digamos, global, à escala planetária. Por outro lado, ao lado de Plutão está o próprio dono do Capricórnio. E isto só poderia acontecer exatamente em 2019, 2020. Portanto, por isso mesmo, poderá ser uma época mais propícia para que fatores globais, perigosos, digamos que nos apanham a todos, possam surgir nesta altura. Mas o que é que se passa? Reparem que eles estão os dois unidos. Eu vou aproximar um bocadinho mais da câmara. Se repararem, o Plutão está a 22 graus e o Saturno está a 21. Eles aqui no dia 1 de janeiro de 2020 ainda estavam a 1 grau de diferença. Ou seja, há bocado disse-vos, quando ele está a 2 graus de diferença, ele começa a atuar. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que antes do dia 1 de janeiro, as circunstâncias já se poderiam viver de uma maneira muito óbvia. Obviamente, claro, que na China a propagação da doença já se tinha verificado. No entanto, digamos, esta escala global ainda não tinha acontecido. Agora, o que é que nós vemos aqui? Vemos também outros planetas que estão longe deste ponto bombástico, deste ponto perigosíssimo, desta bomba de neutrões ou deste vírus avassalador ou desta guerra química ou psicológica, etc, etc. Então, o que é que eu fiz? Eu fiz outro horóscopo, já para o dia 12 de janeiro, vou explicar-vos onde é que está a data. Portanto, no dia 12 de janeiro, os planetas já estão numa posição ainda mais perigosa. Porquê? Reparem a coincidência. No dia 12 de janeiro de 2020, o Plutão está a 22 graus e o tal Saturno também a 22 graus. Ou seja, eles aí encontram-se de uma maneira, de uma guerra declarada. E chama aqui a atenção para uma coisa interessante. Os astrólogos falavam em guerra atómica, um terrorismo global, etc. Ou uma doença poderosa. E o que é que acontece? É que, curiosamente, o Presidente da República, o Sr. Presidente da República, tanto em Portugal como noutros Estados, noutros governos, estão a falar numa guerra. Estamos em guerra. Ou seja, não sendo uma guerra pelas armas, é uma guerra em que é um estado de alerta que nos apanha como se fosse uma guerra global. Portanto, a palavra guerra é muito bem utilizada aqui. Agora, eu estava a explicar o seguinte. Temos o Plutão a 22, temos o próprio Saturno aqui no dia 12 de janeiro, já está em conjunção com o Plutão. E o que é que acontece? Por coincidência, digamos, para desgraça de todos nós, juntam-se mais 2 planetas. Reparem, Mercúrio também está a 22 graus, portanto, e aí já é, digamos, um efeito triplo, e depois o próprio Sol está também no grau 21. Portanto, o que acontece é que há aqui uma espécie de encontro de 4 planetas no mesmo, com uma diferença de 1 grau. E isto aqui já é uma situação gravíssima, é uma situação raríssima, que depois foi, provavelmente, despoltar esta escala planetária deste problema que nos iria, digamos,
apanhar a todos. Ou seja, depois de 12 de janeiro de 2020, estavam lançadas, digamos, as hipóteses, as posições planetárias que poderiam proporcionar a propagação desenfreada desta guerra, ou seja, deste vírus. Não é demais referir aquilo que eu já referi noutros vídeos, que Plutão tem a ver com os vírus. Portanto, não é de espantar, não é de estranhar que seja um vírus, mas poderia ser, ou poderá ser um vírus que foi criado em laboratório como se fosse para fazer uma guerra, ou um vírus que aparece naturalmente na natureza. A astrologia aí não tem, pelo menos eu não tenho, resposta para poder esclarecer esta dúvida. O que importa é que Plutão são os vírus e Saturno e Capricórnio é a humanidade. Portanto, é um vírus que vai, digamos, é um vírus global, é uma pandemia, já não é uma epidemia, é uma pandemia. Porquê é que eu digo que é global? Porque Saturno e Capricórnio têm justamente a ver com a globalidade. Ora bem, esta circunstância vai se manter nos próximos meses e há uma altura em que eles vão começar a afastar-se uns dos outros. Esta reunião raríssima destes 4 planetas que se deu no dia 12 de janeiro, ela, a pouco e pouco, vai também começar a alargar. Os planetas vão se começar a afastar e o perigo vai sendo debelado, o perigo vai sendo controlado e a doença vai certamente ser ultrapassada. Portanto, agora, de que maneira é que isto nos apanha? Apanha-nos de acordo com o nosso horóscopo. Ou seja, há bocado mostrei outro horóscopo. Qualquer pessoa ou qualquer animal, qualquer país tem o seu horóscopo. Isto é um horóscopo para todos os efeitos. Não é um horóscopo de uma pessoa, mas é o horóscopo de um acontecimento. E neste horóscopo temos o chamado ascendente, temos o chamado meio do céu, e repito, meio do céu é tudo aquilo que apanha, que nos relaciona com a sociedade, e no caso de um acontecimento deste tipo, é a própria sociedade. Portanto, é qualquer coisa que apanha a sociedade. Há ainda outro ponto muito importante, que é o descendente, é o relacionamento com os outros, e o fundo do céu, que é, digamos, a nossa maneira de estar na vida privada. O que é incrível é que, neste momento em que se deu, no dia 12 de janeiro, em que se deu a tal reunião destes planetas, o que acontece, e eu penso que conseguem ver pela câmara, há aqui uma espécie de guerrilha direta entre esta zona. Eu digo guerrilha porque há aqui 2 traços a vermelho. E isto quer dizer que há uma guerra aberta, há um confronto aberto. Ou seja, há uma série de planetas cá em cima, na sociedade, na globalidade, e há um planeta, há um ponto crucial aqui, digamos, perto da casa, da família, da reclusão. E há aqui uma espécie de guerra aberta entre o mundo social e o mundo familiar. Foi de algum modo isto que também convidou e levou as pessoas a isolarem-se. Porque uma coisa são as coisas, são este, digamos, este panorama social, e outra coisa é o estar em casa, fechado, isolado. Portanto, digamos que a própria confluência astral entre o dia 1 e o dia 12 de janeiro levava a que as pessoas tendessem a distanciar a sua vida pública da sua vida privada, ou serem mesmo privados de ter uma vida pública, que no fundo é exatamente aquilo que nos está a acontecer. Bom, por causa das limitações, hoje foi declarado o estado de emergência, como todos sabem, em Portugal, já o havia sido noutros pontos do globo, e por essa mesma razão isto vai dificultar os relacionamentos entre as pessoas, vai dificultar as consultas, os encontros de amizades, etc, etc. Por isso mesmo, obviamente, a partir de agora, eu não poderei, mesmo que as pessoas queiram fazer o seu horóscopo individual, que no fundo é a sua carta astral, e para se fazer a carta astral é preciso o dia, hora e local de nascimento. Se por acaso não souberem a hora de nascimento,
eu tenho que fazer um horóscopo aproximado e, portanto, os cálculos e as previsões também serão aproximadas, mas dizia eu que, a partir de agora, este tipo de consultas não pode ser, de maneira nenhuma, presencial. Só se fosse com um vidro à frente, ou seja, por isso optei por criar aqui alternativas. E quais são as alternativas? São, se a pessoa tiver o WhatsApp, portanto, é uma maneira óbvia, ótima, porque eu faço o horóscopo e, em vez de estar frente à pessoa, estou a vê-la, ela está a ver-me através de um computador ou de um telemóvel e eu vou poder dar as mesmas informações que daria se estivesse com ela e com o horóscopo feito e nós estivéssemos na mesma sala ou na mesma mesa. Por isso, pode ser, quem quiser pode contactar-me para se poder fazer, a partir de agora, o horóscopo não presencial, mas através do WhatsApp ou do Skype, mas o WhatsApp é mais vantajoso nesta circunstância ou, em última análise, se as pessoas não dominarem estas técnicas de informação, pode ser através de uma linha telefónica, portanto, um telefonema previamente combinado. Todas as informações vão estar depois num vídeo à parte em que eu vou explicar exatamente como é que estas questões se podem ultrapassar, como é que se podem combinar, etc, etc. Eu tenho uma página no Facebook, como sabem, tenho várias páginas no Facebook e, através do Facebook, há uma ferramenta que é o Messenger. Portanto, nós podemos, através do Facebook, coisa que é mais difícil através do YouTube, podemos deixar, ou as pessoas podem deixar umas às outras mensagens particulares através do chamado Messenger. E é isso que vos peço, se estiverem interessados em fazer o horóscopo a partir de agora, que me contactem através do Messenger, deixando o nome e um número de telefone e até se calhar uma hora especial a que possam estar mais livres para ir telefonar e logo combinaremos a melhor maneira de poder fazer, digamos, estas consultas à distância, que no fundo valem tanto como as outras, obviamente, quer dizer, a presença aqui muitas vezes é importante porque eu estou a sentir a pulsação da pessoa, mas através do computador, através da imagem, através de videoconferência, através do WhatsApp, eu tenho o contacto com a pessoa e essa pessoa, digamos, tem o contacto comigo. Agora, obviamente, eu preciso do dia, da hora e do local de nascimento. Bom, vamos ter fé que a astrologia cria situações, às vezes, não é a astrologia, os astros criam-nos situações muito desafiadoras, mas também Plutão tem uma coisa interessantíssima, é que Plutão, que é o tal planeta dos vírus, das bombas atómicas, das guerras químicas, das guerras de destruição maciça, Plutão tem duas formas de atuar. É a morte, mas o renascimento. E, portanto, vamos acreditar que este momento de crise, que neste momento é à escala global, mundial, vai fazer com que os nossos governantes, os nossos políticos, os nossos financeiros, a banca, etc., ganhem uma nova perspectiva do que é estar neste mundo globalizado e possa, com tudo isto, ou seja, tudo isto possa criar um mundo novo. Um mundo em que as pessoas vão ser mais solidárias, vão ajudar-se mais, vão conhecer-se mais e que, no fundo, seja o mundo pula e avança, como diz o poeta numa das canções mais bonitas que se fez em língua portuguesa até agora. Portanto, digamos que aquela alquimia que se refere à canção é justamente a morte e o renascimento. Os alquimistas procuravam a transformação do chumbo em ouro e, portanto, justamente o Plutão opera essa transformação. Vai, por isso, certamente vai-nos transformar ao longo destes próximos meses e, portanto, vamos ser uma sociedade renovada, um mundo global renovado e estou certo que vai ser um mundo mais evoluído, mais humano, mais harmonioso e com um controle muito maior destas situações em que nós todos nos sentimos fragilizados, mas se calhar com imunidade para combater outros problemas com os quais a nossa sociedade se vai confrontar
nos próximos anos. Espero que isto seja encorajador para aqueles que nos estão a ouvir e que, à sua maneira, cada um de vós faça esta transformação alquímica interior e fique mais resistente, renasça das cinzas, que no fundo é o símbolo e o lado bom do planeta Plutão, é a morte e o renascimento. Muito obrigado pela vossa atenção e não se esqueçam de partilhar, porque este assunto pode interessar-vos a vós, mas pode, se calhar, com certeza, interessar a outras pessoas que conhecem e, por isso, se subscreverem o canal do YouTube, se fizerem o like ou até se ativarem a capacidade, porque aquele sino que aparece no YouTube é porque, se ativarem o sino, isto vai fazer o quê? Vai fazer com que, sempre que haja um vídeo novo, vão ser avisados disso. Portanto, como eu já disse, há aqui esta dualidade entre a vida pública e a vida privada. Isto é uma altura de ficar em casa, justamente de redescobrir os laços de privacidade, de isolamento, mas é um isolamento que pode ser importante. É um isolamento que nos vai reaproximar da família, dos filhos, dos pais, dos avós, etc, etc. E se calhar vamos ser obrigados a ter mais tempo para conversar com eles, porque estamos confinados às nossas 4 paredes. 4 tem a ver com o caranguejo e caranguejo tem justamente a ver com o tal signo que tem a ver com a vida privada e com a casa e com a família. Isto vai ser a maneira de nós conseguirmos triunfar neste problema, que é o tal problema global que afeta o meio do céu. Muito obrigado a todos pela vossa atenção e, se estiverem interessados, vejam ou assistam ao próximo vídeo, onde eu vou explicar como é que eu vou poder funcionar convosco de uma maneira mais próxima, mais individualizada, através do vosso mapa astral. E aí sim, eu estou na minha área de conforto. Hoje falei um pouco da chamada astrologia mundial e aí será a astrologia psicológica, onde eu me sinto muito mais à vontade.